Pois é, chegou o dia das duas estreias do Vasco aí na temporada de 2024, uma pelo Campeonato Carioca e a outra lá no Uruguai, pela Copa Rio de la Plata. Então o vídeo de hoje a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre essas duas partidas, se Deus quiser, com duas grandes vitórias do Vasco aí nas duas competições paralelas nesse início de temporada, e também vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem reviravolta aí a pedido do treinador Ramon Dias. Parece que o Vasco vai atrás de Gustavo Coedjá. Vai atrás não, né? Parece que já tá tudo acertado, faltando apenas alguns detalhes ali para o anúncio da contratação do volante colombiano. Então, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, se juntar aqui à nossa família vascaína, que está muito próximo aí de bater a marca de 472 mil inscritos aqui no canal. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, venha se juntar aí aos mais e mais vascaínos que todos os dias aí entram aqui no canal. E peço também para você não esquecer de deixar aquele joinha no vídeo, deixar aquele like, porque o seu like vai trazer sorte pro Vasco hoje aí, se Deus quiser conseguir duas grandes vitórias. Então corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão com o dedo para cima, o joinha, a curtida, o gostei, porque você vai ajudar o nosso trabalho também, obviamente, a continuar melhorando a cada dia mais aqui no YouTube. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, recado da Mais Ágil para você que está precisando de uma graninha extra para pagar uma dívida, fazer uma obra, enfim, dar um presente para a patroa. Corre lá no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você precisa aí entrar em contato com eles para sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então manda uma mensagem que em menos de 24 horas você consegue ter acesso a essa grana. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando primeiro de Campeonato Carioca, porque hoje o Vasco vai a campo às 7h30 da noite, horário de Brasília, jogo que será em São Januário, né? Partida que será aí, obviamente, transmitida pela Cazé TV aqui no YouTube, e também teremos transmissão da Premier, né? Sport TV. Então você que quer acompanhar pela televisão ou pela internet, tem todas as opções. A partir das próximas rodadas dos jogos em casa, o Vasco também terá transmissão do SBT em televisão aberta. O jogo será comandado pelo William Batista, né? A equipe vascaína terá o William Batista como treinador, e teremos a escalação do Vasco aí para encarar o Boa Vista hoje às 7h30 da noite deve ficar com o seguinte time. No gol, o goleiro Rolls, que estava no Uruguai, voltou para o Rio de Janeiro para ser o titular nesse jogo e também na próxima partida, na segunda rodada. Nas laterais, dois meninos do Sub-20, Leandrinho na esquerda e o Paulinho na lateral direita. A dupla de zaga a gente deve ter ele mesmo, Manu Capasso, e ao lado dele ou o Miranda ou o Zé Vitor. Meio de campo a gente deve ter Patrick de Luca de primeiro volante, Cauã Barros. Provavelmente ali os outros dois homens de meio de campo serão Matheus Carvalho, Matheus Cocão, e aí a dúvida de quem será o quarto homem de meio de campo. Temos ali as opções do Guilherme Estrela, do JP, garoto aí que estava também no Uruguai e voltou para o Rio de Janeiro, e também ali do Marlon Santos. Então o nosso treinador William Batista vai definir entre esses três jogadores. E no ataque, uma dupla aí de velhos conhecidos, né? Um que é o Paixão, que estava agora no Sub-20, foi o artilheiro do Vasco na Copinha, ano passado chegou a jogar pelo profissional, e ao lado dele, ele mesmo, Luca Orediano, vai ser aí, né, o atacante do Vasco nessa partida de logo mais contra o Boa Vista. Tô confiante, acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo, apesar de não ter entrosamento entre esses jogadores. Acredito muito na vontade, na dedicação e no fator Ramon Dias, né? Os jogadores vão querer impressionar o nosso treinador argentino que tá lá no Uruguai. Já pensou, o Orediano faz 3 gols hoje, óbvio que o Ramon vai tentar aí convencê-lo a ficar, ou se o Capasso faz uma grande partida, ou algum desses meninos da base façam um bom jogo, a tendência é que eles sejam aproveitados no time profissional. Lembrando que o jogo é às 7h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão da Cazé TV e também da Premier Sport TV. E agora o outro jogo, que é depois um pouquinho, né, lá no Uruguai, Vasco e São Lourenço, né, partida aí que será o primeiro jogo de alguns jogadores com a camisa do Vasco, caso do JV, o João Vitor, caso do Robert Rojas, do atacante Davis, né? Então a ansiedade, obviamente, pode falar um pouquinho mais alto em relação a esses jogadores, mas por outro lado, a gente já tem uma espinha dorsal, a gente já tem um esqueleto montado, e o Ramon Dias parece que vai tentar levar a campo aí força máxima, pelo menos pro primeiro tempo, né? Parece que o time que vai estrear hoje aí
contra o São Lourenço deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, na lateral direito, surpreendo-se, não será o PH e não será provavelmente o Puma, deve ser o Robert Rojas, deslocado, aberto ali, né, como primeiro homem na linha de defesa pelo lado direito, na lateral esquerda Lucas Piton, dupla de zaga com Gary Medel e o João Vitor. O Maicon teve um entorse no tornozelo, então é dúvida para a partida, mas a tendência é que João Vitor, né, seja o titular para a temporada, até porque custou quase 42 milhões de reais ao Vasco, então obviamente que seria ali o jogador escolhido. Meio de campo, a gente deve ter Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, né? Existe ainda uma dúvida, mas a tendência é que os três jogadores sejam ali os comandantes das três posições de meio de campo. E lá na frente temos dúvida. Ferretti, obviamente, será o titular ali, o camisa 9, e as dúvidas são ali de quem serão os jogadores de lado de campo. Temos muitas opções, temos Eric Marcos, temos Rossi, temos David e Dimitri Payet. E eu acredito que ele vai entrar com o Payet e com o David. Acho que o Rossi e o Eric Marcos vão ficar aí como opções para o segundo tempo. Aí você me perguntar, e aí, Mário, esse time dá para vencer? Eu acho que dá. O São Lourenço, apesar de ser uma equipe tradicional, apesar de ter um time equilibrado, não acho que tem jogadores com a mesma, enfim, nível técnico aí que a equipe vascaína tem nesse momento. Então estou muito confiante numa boa estreia, num bom jogo, num bom resultado e com certeza numa boa vitória nesse jogo de logo mais. Lembrando que a partida só irá ser transmitida em um local, que é uma televisão fechada, que é a Star+. Quem quiser assistir ao jogo do Vasco vai ter que aí desembolsar uma graninha, né? Vai ter que pagar uma grana aí para poder assistir o jogo lá na Star+. E você que quiser, ó, fazer uma graninha com as vitórias do Vasco hoje, que se Deus quiser virão, corre lá na nossa parceira do canal, a BetWinner. A BetWinner tá dando R$910 de bônus de boas-vindas para você que se cadastrar até a hora do primeiro jogo do Carioca. Primeiro link aqui, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, tem o link da BetWinner e o código promocional Mário910 para você se cadastrar, fazer o seu primeiro depósito com essa palavra Mário910 para poder botar essa grana no seu bolso aí a partir desses dois jogos de logo mais, beleza? E agora vamos falar sobre o mercado da bola, porque ontem à noite o jornalista argentino Hernan Cabrera, né, que cobre lá o time lá do New Old Boys, né, que é o time onde joga o Juan Sforza, trouxe a notícia que a negociação entre o Vasco e o clube argentino teria melado, né? Parece que o Ramon Dias teria pedido ao Alexandre Matos que o Vasco desse foco total na contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar. E por esse motivo, né, parece que o Vasco aí teria tirado o time de campo em relação ao Sforza, né? O Vasco iria pagar cerca de 25 milhões de reais na contratação do jogador, teria dado ali a preferência pela realidade, por ser um jogador já mais pronto para o futebol brasileiro, que é o Gustavo Cuéllar, e talvez com o dinheiro que iria gastar no Sforza, o Vasco for focar na contratação de mais um atacante de lado de campo. Pode ser ele, o Lúcio Rodrigues, pode ser ele, algum outro jogador. Enfim, a negociação ainda não está encerrada, né? Obviamente que os dois lados ainda devem conversar, ainda deve tentar-se ali um acordo, para quem sabe, trazer o Sforza de repente por empréstimo, com opção ou com obrigação de compra, mas enfim, a notícia de momento é essa, né, que houve uma reviravolta nessa negociação e que o Ramon Dias ali teria, né, através da sua experiência, pedido ao Alexandre Matos que o foco fosse aí transferido para a contratação do Cuéllar, que já é um jogador de 31 anos, jogador que já tem uma grande passagem pelo futebol brasileiro e que também foi atleta do próprio Ramon Dias lá nos Emirados Árabes, vestindo a camisa do Al Hilal. Então, nesse momento, agora é aguardar, acredito que na manhã de hoje a gente já deve ter alguma novidade aí sobre a vinda, né, do Gustavo Cuéllar para o Vasco, que obviamente teria que desembolsar uma grana para tirá-lo lá do mundo árabe, cerca de 7 milhões de reais e um contrato de 3 temporadas. E aí, você aprova? Quem você prefere? Cuéllar ou Sforza? Deixa nos comentários sua opinião e deixa também nos comentários aí o seu palpite para os jogos de logo mais. Está confiante na vitória do Vasco? Eu já deixei meu palpite ontem à noite lá na live. Acho que contra o Boa Vista a gente ganha de 2-1 e contra o São Lourenço tô apostando numa vitória de 3-0 do Gigante da Colina com direito a show de Dimitri Payet. Beleza, galera? Então é basicamente isso aí. Mais tarde a gente volta com o vídeo da tarde aí, se Deus quiser, já com o destrinchamento dessa notícia do Cuéllar e quem sabe mais novidades sobre o mercado da bola. E à noite, vocês já sabem, né? Tem live pós-jogo de Vasco e Boa Vista a partir das 9h30 da noite e depois tem mais uma live de pós-jogo assim que o jogo contra o São Lourenço terminar ao vivo aqui no YouTube para vocês. Um abraço, tamo junto e mais tarde a gente volta. Valeu!